Olá, eu sou Alessandra Prata, especialista em inovação na Samarco Mineração, e estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto bem bacana aqui com os meus colegas. Vamos pensar sobre a questão da mudança. Todo mundo fala que mudança é bacana, que mudança é importante, mas na hora que chega a nossa vez de mudar, causa aquele friozinho na barriga. Nem sempre isso é bem-vindo internamente. Como que a gente pode superar essas resistências, essas barreiras, esses temores e construir ambientes mais abertos para essa transformação mineral? E para isso, nada melhor do que conversar com Gilnardo Herculano e Fabiano da Morro do IT. Vocês podem se apresentar, pessoal, um pouquinho, falar um pouco sobre vocês? Claro. Olá, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento especial de falar sobre um tema que a gente gosta muito, que é inovação. Eu sou Gilmar Vieira, minha formação é engenharia de Minas, eu atuo no setor da indústria da mineração já há 32 anos. Hoje eu estou como diretor de mineração do Grupo Herculano, cuidando das operações e dos novos projetos. Bacana, bastante experiência aí. Fabiano, Eu sou Fabiano Oliveira, estou na Morro do IP como gerente de inovação e melhoria contínua. Tenho aí mais de 25 anos entre ferrovia, siderurgia e mineração, sempre atuando com inovação. E uma coisa interessante assim, que há 15 anos atrás não existia, né, o cargo, né, de inovação, diretor de inovação, gerente de inovação. A gente sempre fazia por DNA, por gosto, por inclinação. Então, eu sou engenheiro civil de formação, desde sempre eu sempre fui inclinado para inovação. E hoje, felizmente, né, a gente está num ambiente super propício para isso. bacana. Já vi que a conversa aqui vai ser muito boa, né? Então, vou começar com a primeira pergunta para aquecer aqui nossa conversa. O que mais desperta resistência nas empresas quando a gente fala de inovação, na opinião de vocês? A minha opinião é que a resistência ela é causada às vezes muito por falta de conhecimento do tema, né? Quando a gente traz esse tema, introduz as pessoas, envolve nesse tema, com certeza ela começa a compreender quão importante é esse tema para o desenvolvimento da empresa. A mineração está passando por um processo de grandes mudanças e transformação. Hoje a gente tem o papel de cuidar bem do hoje e pensar como que a gente vai construir o futuro. E para a gente construir o futuro, a gente precisa preparar essas pessoas para elas compreender onde que a gente quer chegar e quais são os desafios que a gente tem pela frente. Então, essa barreira que às vezes existe é por falta, na minha opinião, mais de conhecimento das pessoas. Quando a gente envolve as pessoas, traz elas para essa discussão, elas mudam o pensamento e começam a ficar mais engajado com o tema. Sim, Gilmar tocou num ponto essencial no engajamento, né? A gente sempre fala, o ser humano, não que ele não gosta de mudanças, né? Ele não gosta de ser mudado, né? Todos nós, naturalmente, né, procuramos melhorar a nossa vida, a gente quer, né, procura um trabalho cada vez melhor, né, nos qualificarmos, a gente busca as mudanças, né? Só a gente não gosta de ser mudado, e aí o ponto-chave é exatamente o engajamento, né? Então, a falta de entendimento, né, do motivo, do propósito da mudança, faz com que as pessoas tenham bastante resistência, né? Especialmente no nosso setor, né? Pensando no setor da mineração, onde é capital intensivo, né? Então, é muito equipamento, é muita máquina, né? Tudo isso cria um ambiente naturalmente mais inóspito para a mudança, para a transformação, que a gente vai discutir daqui a pouco mais a fundo. Pois é, e aí isso me dá um gancho para a próxima pergunta. Então, nós estamos falando de pessoas, de engajar as pessoas, né? E que abordagens, que práticas a gente pode adotar para mobilizar esses times internamente e promover a inovação? O que vocês acham? Na minha opinião, esse tema, para engajar essas pessoas, fazer essa transformação, a gente precisa inseri-lo no meio, né? Que fala sobre inovação. A gente tem uma experiência muito boa, a gente trouxe a nossa equipe para participar do Money Hub, a gente associou, e hoje a gente tem um envolvimento muito grande. De lá para cá, a gente vê que o espírito de inovação da equipe melhorou bastante. Então, hoje a gente consegue mostrar para nossos gestores, as lideranças, o que a gente quer lá na frente, né? O que a gente está construindo o futuro da mineração é um futuro
que a sociedade demanda, que o mundo precisa que a gente minere no futuro de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável. Para a gente construir isso, nós vamos ter que trabalhar muito na busca de novas tecnologias, na preparação desse futuro com novos equipamentos, implantar tecnologias que faça com que a operação seja mais simples, né? Que hoje a operação ainda tradicional requer muita atuação humana, e o futuro a gente vê que a operação tende a ser uma operação mais autônoma. Então a gente precisa aprofundar nesse nível de conhecimento. E a equipe, quando ela está preparada para isso, esse desafio, ela consegue contribuir para construir esse futuro diferente, né? Porque hoje o mundo quer uma mineração diferente, a sociedade quer uma mineração diferente, a gente precisa cuidar da sociedade, ter uma relação diferente que tem hoje, aprimorar cada dia mais. A força de trabalho do futuro, né, que são os jovens de hoje, tem uma visão muito diferente do que as pessoas hoje têm. Então, lá na frente, se a gente não construir uma mineração diferente, nem a força de trabalho atual vai querer atuar na mineração. Então, a nossa responsabilidade como liderança em construir isso, né, ser protagonista disso, e a gente não faz isso sozinho, a gente faz com toda a equipe, a gente faz com apoio, né, de instituições, de universidades, tem o Money Hub, tem consultorias, a gente construir isso em mais mãos de grande importância, né? E a inovação, eu acho que eu sempre gostei e sempre apoio isso, né? A minha equipe. Então, eu vibro com relação a fazer novo, fazer diferente. Essa inquietude que eu tenho, eu tento transmitir com a equipe para motivá-los a ele ajudar nessa construção de um futuro, uma mineração melhor, mais sustentável para o mundo, né? Você está falando, então, de discutir sobre os temas, conceituação, capacitação, né, da equipe, trazer nessa visão de colaboração. Fabiano, você complementa alguma coisa? O que mais que a gente pode fazer? Então, tem 2 pontos que eu acho muito importantes na questão da inovação, como barreira e, ao mesmo tempo, conscientes dela, a gente, né, trabalha para transpô-las, né? Uma é a questão da diversidade e o outro é da vulnerabilidade, né? Então, assim, quando a gente olhar para o nosso, né, mundo de mineração, ele ainda tem um ambiente com desafios para a diversidade, né? Mas por que a diversidade é importante? Exatamente para poder pensar no novo, né? Se eu escolho um sucessor, ele exatamente igual a mim, eu estou, né, com o meu mindset fixo, né? De que as coisas têm que se repetir. Então, se eu aceito na minha equipe alguém que pensa diferente de mim, né, alguém que tem uma cultura diferente, até mesmo regional, né, geográfica, alguém que tem um viés diferente do meu, eu já estou me treinando para começar a romper com meus padrões. Né, com o jeito que eu sempre fiz, significa que eu tenho que continuar fazendo, né, da mesma forma. Então, quando a gente pensa na universidade, tem esse viés da gente romper com o nosso mindset, com o nosso status quo. E na vulnerabilidade, é um ponto importante, assim, todos nós, na mineração, a gente, né, pessoas muito experientes, se a gente tiver um desafio, né, colocar para a equipe, e a gente como líder, né, falar assim, equipe, eu não sei como resolver esse problema. A gente tem uma sensação de desconforto plena e total, né? E isso é um super empecilho para a inovação, porque a inovação é buscar o novo, é mergulhar no desconhecido. Então, se a gente não se diz, né, não tenho essa abertura para a vulnerabilidade, de ser vulnerável, a gente se fecha para o novo, para o desconhecido. Eu vou tentar repetir o que eu venho fazendo, né, em outras oportunidades, e sempre vai ter um viés, um fator novo, né, nos problemas que a gente está vivenciando hoje. Excelente ponto. Essa humildade para aceitar que a gente não sabe tudo, para buscar, né, ajuda, colaboração, né, são pontos importantes aqui para essa questão da inovação, que a gente se predispõe a ouvir também, né, a ouvir. Peraí, deixa eu dar um crédito para essa ação e não sair julgando logo de cara, né, trazendo outros pontos de vista, as soluções tendem a ficar mais completas, né, porque você avaliou por vários olhares diferentes, né, muito bacana, muito bom. Mas não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E agora, vamos buscar aqui entender esses principais pontos de atrito e como lidar com eles, né? O que trava
a organização, a inovação, a gente olhando bem focado mesmo no setor mineral, né? Você começou a falar um pouquinho. O que vocês acham que trava a gente poder ter voos mais altos? Na minha visão, as pessoas, elas naturalmente, né, preferem manter o tradicional, né? Elas normalmente às vezes não querem correr riscos, dependendo de algumas organizações, não aceita tanto, né, esse nível de deficiência, talvez, né, porque quando a gente inova, a gente tem muitos momentos, a maioria vai ter acertos, mas também vai ter alguns projetos que às vezes não vão ter sucesso e as pessoas precisam ter esse apoio nesse momento também, né? Esse medo de errar, de não fazer diferente por não ter um reconhecimento negativo, né? E às vezes a pessoa prefere manter na zona de conforto. Mas quando tem uma empresa que a alta liderança traz isso para o dia a dia, que motiva, que aposta, que apoia, incentiva, né, as pessoas a fazer diferente, mesmo quando ela errar, vai ajudar ela a contornar aquele problema, que vai pegar na mão, ajudar, fazer diferente, ou corrigir, ou mesmo abolir aquilo e partir para outras iniciativas, ela se sente acolhida, né? Acolhida porque todo mundo, o ser humano, eu vejo que ele tem uma capacidade alta de inovar. Então, se você dá esse suporte, né, para as pessoas, você vai extrair muitos resultados positivos. As pessoas precisam desse incentivo. Eu acho que o incentivo para as pessoas e o apoio é fundamental para uma empresa ir adiante e inovar, fazer diferente, né? Então, a gente não consegue inovar se só a alta liderança querer, se a equipe não está preparada e engajada, está na mesma visão, né? Que é a estratégia das empresas, né? Hoje a gente imagina um futuro desconhecido, mas a gente quer construir um futuro diferente, né? Ninguém sabe certamente como esse futuro, mas que todo mundo está idealizando o futuro de ser uma mineração mais sustentável, né? Todo mundo idealiza isso e todo mundo está estudando iniciativas para transformar lá na frente uma mineração diferente. Então, essa construção depende de muita cabeça, muitas pessoas pensando e chegando a um consenso e seguir uma caminhada, né? Porque eu falo muito, porque todas as empresas, no nosso caso, começou há 33 anos, começou uma empresa menor porte, uma empresa que simplesmente britava e peneirava, vendia granulados, que era a condição da época, e a empresa passou por inovações, né, para chegar ao porte que a empresa está hoje e o porte que ela quer no médio e longo prazo, ela passou por transformação lá atrás, inovação que chegou onde está hoje. Implantou lá atrás o primeiro concentrador, né, que é as espirais, depois veio com mais um passo, que é a inovação da concentração magnética, depois mais um passo, que é a filtragem. Então, está evoluindo constantemente. Se a gente não mudar essa rota, né, o futuro será diferente. As empresas não sobrevivem no que é esperado de todo o setor, né? Sim. Lá no frente, Da forma como fazíamos, né? da forma que fazíamos. Então, deixa eu ver se eu entendi. A liderança tem um papel fundamental de puxar a tolerância ao erro, né? Aquele bom erro, né? O engajamento da equipe. O que você traz mais, Fabiano? De uma forma da segurança psicológica, né? Esse acolhimento que a liderança faz, né, com a equipe dessa questão do erro. E o erro, assim, é super desafiador no nosso caso, né, da mineração, porque é capital intensivo, né? Você pega um britador, né? Você pega um peneiramento, né? Você pegar a concentração, um moinho, equipamentos grandes, pesados e que machuca as pessoas se a gente não tiver cuidado. Então, o erro pode levar algumas sequelas, né? Então, isso gera uma condição de segurança. Diferente de uma indústria de serviços, né, de uma empresa de tecnologia, que hoje o erro ali simplesmente vai gerar o código errado, o máximo vai acontecer, vai perder alguns clientes, né, de serviço. Não afeta a vida humana.
Então, esse ambiente, né, seja aí não só mineração, mas uma siderurgia, uma ferrovia, o erro pode levar. Então, a gente, né, a uma perda de vida, inclusive. Então, a gente tem muito cuidado, né, nessa parte da inovação, nesse aspecto. E uma coisa interessante, assim, que a gente está começando a ver alguns movimentos, assim, a construção de mockups, construção das plantas piloto, né? A planta piloto era só grandes mineradoras. Agora, praticamente quase todas já têm a sua planta piloto para experimentar, né, rotas novas de processamento mineral, né, de pensar numa solução para o cliente, né, de um produto diferente, um produto que atende as especificações de forma mais agressiva, né, no mercado que o cliente está pedindo. Então, esse ambiente da mineração é super desafiador. Porque a gente tenta romper com isso, né? De fato, com as contas de luz. Mas tem um fator que eu queria trazer assim, que é também muito limitador da inovação, que é o próprio recurso financeiro. Né? Inovar no nosso setor não é barato, é caro. Assim, eu falei, fazer um mockup, fazer uma planta piloto, isso é investimento. Né? E quando a gente fala de investimento em inovação, a gente, para fazer inovação, tem que ter uma certeza que pode dar errado. Né? Então, assim, você tem que ter ali uma fração do orçamento, né, e não esperar nada daquilo, em termos de resultado, em termos de ROI, em termos de resultado financeiro. Então, assim, por exemplo, lá a gente passa um pouco de desafio, né? Assim, eu não posso chegar numa área de manutenção e falar assim, você tem ali, né, um orçamento X, me dá 5% de orçamento para inovar dentro da sua área. Só que todo o orçamento dele é para ter o resultado já, um plano de manutenção já bem preciso. Essa fração que ele me der, eu tenho uma chance de não retornar nada a ele. Porque eu estou inovando, estou testando coisa nova. Então, ter um orçamento de fato segregado, né, dentro da organização para inovação é muito importante para que ela de fato sobreviva, né, para você não gere essa questão do erro, né, que a gente falou, segurança psicológica, porque se é um colaborador nosso, né, a gente até autoriza que ele utilize um orçamento da área, seja de produção, mesmo de manutenção, né, e dê errado, né, a gente não chegue lá e assim, né, cadê o dinheiro que você gastou, né, cadê o recurso que você colocou, perdeu, né? Ele tem isso mesmo, perdi, porque eu estou lidando com inovação. Então a gente tem que ter esse apetite, né, financeiro para não ter uma expectativa de curto prazo, né, para o que dê certo, né? Você trouxe uns pontos importantes. Não está falando de inovação. Né? Por exemplo, tem uma divisão de papéis que a gente tem bem forte lá dentro da mão do IP, é isso. Se eu tenho um fornecedor que já tem uma solução, que ele não me apresenta nenhum risco, né? Então, assim, eu digo, pode ser uma novidade para nós aqui dentro, mas não é uma inovação do ponto de vista conceitual, porque ele dá garantia do serviço, ele dá garantia do equipamento. Então, você tem que conversar com o suprimento. Exato. Não é comigo. Né? Então, assim, eu tenho apetite para o risco. Então, se essa tecnologia não está madura, você quer um ambiente para testar? Né? Então, a gente tem um problema, a gente tem um desafio, o apetite para experimentar. Né? Mas se eu tiver com uma solução pronta, que ele dá a garantia da solução, ele tem que conversar com o meu colega de experimentos, que aí é uma negociação comercial. Nós estamos falando aqui um pouco de cultura de experimentação, de aprendizado, né? Se tem incerteza, tem um tom de desconhecimento aí, né, de incerteza, eu vou ter que testar. E aí a gente, de repente, começa testando pequeno, porque se eu tiver que errar, eu erro pequeno, não erro grande, né? Acho que você trouxe um pouco desses pontos aqui para gente, da gente ter esse conhecimento de que eu vou experimentar, que pode dar certo, pode dar errado, mas para isso eu preciso entender bem quais são os nossos problemas, né? Não sair direto pensando na solução. E aí eu vou testar de forma individual na minha planta piloto, de forma coletiva, né? Que é um pouco do que o MineHub traz, um pouco da gente testar, às vezes juntos, né? De forma coletiva, acho que isso também pode contribuir bastante, né? E aí eu faço mais uma pergunta. Nós estamos falando aqui de várias abordagens, e como que a gente faz para trazer isso para um nível um pouco mais estratégico, essa questão da inovação, um pouco menos temida, um pouco mais estratégica dentro das nossas organizações? Como é que vocês veem isso? Eu tenho colocado bastante essa questão, que na minha visão, a inovação
ela precisa estar na estratégia das empresas, né? Que de fato qualquer empresa, qualquer indústria, nós estamos falando muito da mineração, todas as indústrias, né, pensam em inovar, né? Assim, das indústrias que eu tenho contato, todo mundo tem esse viés de fazer diferente e mudar, né? Para a sobrevivência. Eu acho que todo ramo tem isso. Então, a gente trazer inovação para a estratégia, você irá cuidar dessa disciplina com maior cuidado, né? Porque se você não traz para a estratégia da empresa, como que você vai investir, você vai cuidar, você vai monitorar essa evolução desse tema dentro da empresa. Então, acho que um ponto, e a estratégia da empresa, ela precisa estar ligada com o que o mercado está falando no futuro, né? Porque não adianta a empresa ir para um caminho diferente do futuro. Então, o que que o futuro preza para a mineração? O que que eu tenho de mineração hoje? Eu vou inserir isso no meu planejamento estratégico e vou fazer o desdobramento desse planejamento estratégico para a equipe, né? Com fóruns, eventos, rituais, né? De valorização de inovação, valorizar as pessoas que inovam. Então, acho que isso tem que estar vivo dentro das empresas. Se isso não estiver vivo, a empresa não consegue criar movimento nesse sentido. A empresa simplesmente vai copiar, às vezes, alguma coisa que o cara fez, ele vai ali e testa, que também é uma inovação, mas às vezes ele perde a oportunidade de fazer muito mais, né? Se ele aprofundar no tema, ele avança mais rápido, né? Porque ele testa equipamentos mais rápidos, igual você estava falando. A gente tem casos assim muito reais. Eu trouxe o equipamento piloto, a gente ia tomar uma decisão de investimento muito alto. Nós falamos do risco, e quem tem essa predisposição em inovar, que é o meu caso, assim, N casos que eu já vivi de inovação e mudanças, que eu tenho essa inquietude. Então a gente tem essa predisposição um pouco ao risco. E você, o que que você faz com o risco? Você coloca uma equipe multidisciplinar sua, consultores, você faz Gerencia, né? você faz um processo que você mitiga esse risco. É um risco calculado, que na hora que você tomou a decisão de não dar certo, é muito difícil aquele projeto não dar certo. Pode ser que tenha uma perda pequena ali de produtividade e tudo, mas que o fundamento daquilo foi de fato praticado, né? Acho que esse é o ponto. Olha que legal, assim, então, assim, como é que a gente constrói um ambiente, né, que se pode permitir a inovação, né? Mesmo nossas carreiras não existia nada disso, né? A gente fazia muito pelo nosso DNA, pela nossa vontade, e olha quanto que era difícil, né? Você ter um diretor de mineradora falando de inovação, né? Você ter áreas específicas de inovação, isso é uma evolução super legal do nosso setor, né? E a inovação é um meio, né? Ela é um meio para a gente atingir os objetivos estratégicos da empresa, né? Eu acho que esse é um norte também que a gente tem que ter, né? Sim, é super legal essa questão, né, assim, colocando os objetivos estratégicos, esse alinhamento, porque já estamos falando de commodity, né? Então, assim, a gente não tem tanta força para ditar o preço no mercado, né? Então, se eu quero melhorar a minha margem, eu tenho que trabalhar o meu custo, né? Eu não consigo, não, agora, né, meu produto é prêmio. Até para o minério prêmio, eu tenho um preço, né, de mercado. Então, eu não consigo pilotar ou ditar as regras do mercado. Então, a gente tem que, de fato, trabalhar na nossa base de custos, né? E que é via inovação. Então, tirando alguns poucos exemplos, poucos casos, né, que a gente vai ter, de fato, inovação no produto, né, a gente olha muito para dentro de casa nos processos, né? Bacana. Vamos mudar agora um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. Vamos entender agora se o setor mineral ele está evoluindo nesse quesito. Vocês acham que o nosso setor ele está mais receptivo à inovação, à mudança cultural do que há alguns anos? Claramente, né? A gente vê hoje, né? O quanto é falado isso. Eu acho que mesmo que algumas ações ainda não são tão vistas, mas falar do tema, do assunto, como está sendo falado, isso nos motiva muito para quem gosta de inovação. Sim. Então, quem gosta de inovação e vê esse tema ser debatido em todos os fóruns, em todas as falas, né, isso está disseminando.
com muita velocidade. Então, acho que já é um ponto fundamental. Quando você começa a falar do tema, provocar esse assunto, com certeza você já saiu de uma inércia e você já está indo para um processo de realmente transformação em todos os âmbitos, né? Desde da visão da própria empresa, a visão das lideranças, né? Você está contaminando todo mundo nesse novo processo de mudança que está acontecendo. E nós que estamos, né, liderança, estamos à frente, que vamos fazer isso acontecer de fato. Se a gente não apoiar, não acompanhar de perto, dar apoio para a equipe, né, que trabalha ali com a gente, isso não caminha. Então, quando a gente vê a maioria da liderança, né, falando nesse tema, a gente vê que a transformação de fato vai existir. Isso a gente tem N casos concretos de mudanças acontecendo, né, já no setor da mineração. Isso é bastante motivador para nós, né? Nós, como muitos anos na mineração, mas não só por ser minerador, nós também não somos cidadãos que queremos ver a mineração evoluir. Sem dúvida. E só está acontecendo esse evento, né? O Summit já é um sinal claro do quanto o setor se transformou, né? Terceira edição do evento tão grande, né? Mais de 700 pessoas reunidas para falar e ouvir de inovação, né? O próprio Mining Hub. E, até como eu falei mais cedo, né? Você tem um diretor de uma mineradora falando de inovação, né? Tem a minha posição ligada no CEO, né? Específica, né? De inovação e melhoria contínua, mostra o quanto que está estratégico e é um sinal claro, né? De quanto que a gente evoluiu nisso, né? Bacana, você já começou a responder minha próxima pergunta, sobre esses sinais, né, de que a coisa está realmente acontecendo. Vocês podem compartilhar um exemplo de mudança que enfrentou, assim, que vocês enfrentaram maior discussão, maior debate, mas e que gerou um resultado positivo? Vocês podem compartilhar aqui conosco? Eu tenho passado por várias mudanças, né, dentro dessa caminhada do dia a dia, a gente provoca bastante. Então, a gente está agora com um processo, né, bastante em implantação, bastante interessante. Nós estamos mudando, né, o nosso split de produto, que é uma transformação muito grande que a gente está passando, e migrando para a produção, né, de pellet de alta qualidade para redução direta. Então, isso é uma transformação bastante desafiadora, que são processos bastante complexos, né? Que para fazer essa mudança precisa de ter um nível de conhecimento, um nível de interação para que você desenhe essa rota final do seu processo de forma efetiva, que aquilo que você planejou vai dar certo, porque a gente, né, como você falou, são investimentos muito altos, né? Que são mudanças que os riscos têm que ser mitigados, mas que a gente precisa, né, fazer acontecer, né? Então, você está fazendo uma mudança radical da sua empresa, do seu portfólio de produto, indo para um outro patamar, né, que o mercado vai ter maior aceitação, vai gerar mais valor para o mercado, vai gerar valor para a sociedade, vai ter uma grande redução, né, de emissão de gás carbônico. Então, assim, essa mudança vai trazer grande transformação mundial, né? Então, você está impactando, né? O produto nosso aqui vai para outros países, está impactando o mundo, essa mudança que a gente está fazendo de processo. Então, isso é bastante interessante fazer, né? E, de fato, nós somos uma empresa que está participando dessas mudanças e a gente enxerga que é uma grande contribuição nesse setor, né? Uma mudança necessária, né? Para o meio ambiente, né? De geral, e para a sustentabilidade, né? Do negócio, da indústria da mineração. Isso, Fabiano, que exemplo você pode trazer para a gente? Eu queria trazer dois exemplos. Um bastante simples, assim, que é o nosso programa, simples, mas não menos relevante, que é o nosso programa de melhoria contínua, que é o Kaizen, baseado no Kaizen dentro da filosofia do Lean, né? E que a gente divulga e implementa com os nossos colaboradores. A gente faz cerca de 1.500 melhorias por ano,
dentro do Kaizen. Mas isso é inovação? É a ponta da inovação. Que a gente, dentro dessa questão do espírito, né, da mudança da inovação dentro da mineração, uma estratégia que a gente adota assim, é que as pessoas tomem gosto pela mudança, tomem gosto pelo novo, mostre que elas percebam o valor daquilo ali. E tudo começa pequeno, né? Então, tem uma analogia que eu gosto de fazer com a natureza, assim, todos os animais, né? Eles nascem com no máximo 5% do peso dele adulto, né? Então, pensar no elefante, no urso, né, no leão, né? E até nós mesmos, os seres humanos, né? Então, nós nascemos com no máximo 5% do nosso peso adulto. Então, tudo tem que nascer de fato pequeno. Então, quando a gente coloca ali o Kaizen, né, que as pessoas tomam gosto pelo novo, né? Então, tem lá a gente tinha um transportador de roletes, né? Que ele transportava um carrinho de mão, né? Do nosso transportador de correia, tinha os roletes, né? Então, ele tinha que ficar fazendo isso, colocava tudo num carrinho, levava. Então, a gente criou lá uma sistemática, né? De uma corrediça que o rolete rola, né, ao lado da correia. Então, poupou o esforço físico, né? Trouxe mais satisfação. Era uma coisa simples, né? Que era um pouco de estrutura metálica, solda e muita inteligência e ali observação do dia a dia. Então, quando a gente traz essas mudanças pequenas, eles tomam gosto, né? De assim, ó, vale a pena, de fato, né, inovar, vale a pena, de fato, olhar o que é desafiador no meu trabalho, eu consigo, com pequenas atitudes, fazer uma coisa diferente, né, e melhor. Então, esse é um exemplo mais singelo, né, nosso programa Kaizen, e o mais evoluído que nós fizemos lá, mais recente, que é toda a instrumentação da planta. Então, a gente tem cerca de 850 sensores, né, que monitoram vibração, né, temperatura, e inclinação do equipamento, né? Então, a gente usou um fornecedor que é a Trasha, que a gente até conheceu via Mining Hub, né? Então a gente tem como se a planta, né, estivesse está tudo sensoriado, monitorada, e 24 horas sabe tudo que está acontecendo lá dentro. Então, qualquer problema, seja de temperatura, seja de vibração ou de inclinação do equipamento, a gente tem ali na hora o alarme, e com isso, né, com a IA ali acoplada, a gente começa a trazer um pouco de manutenção prescritiva, né? Assim, o que vai acontecer ali na frente? É de prever alguns problemas de manutenção. Então, isso está trazendo também, de uma forma bem estratégica, assim, um resultado bem expressivo, né? De elevação do nível de consciência da planta, de como é que as coisas funcionam, especialmente, né, ligado à manutenção, que é muito crítico, né? No nosso ambiente. Bacana, vou começar com você agora, pegando um gancho nisso que você falou. Então, você falou assim, a gente entende o nosso problema e busca solução para esse problema. Não importa se é um problema pequeno ou grande, né? Eu tenho que atacar o problema. Então, a gente fala muito nisso, né? De se apaixonar pelo problema antes de pensar na solução, né? Realmente entendê-lo para aí estar aberto a qualquer solução que venha, né? E soluções simples também são aceitas. A inovação ela não precisa ser sempre disruptiva, complexa, né? Se a gente puder inovar rápido e com simplicidade, melhor ainda, né? Trazendo esse resultado. E você falando, né? A gente começa, de repente, com um programa de melhoria, você começa a implantar a semente dessa cultura de realmente olhar para o problema, de desafiar o status quo, de pensar, peraí, mas se eu convivi com isso por tanto tempo, não é possível que eu vou continuar convivendo. Vamos pensar, vamos buscar, né? Vamos mudar o nosso negócio, vamos ampliar o nosso portfólio de produtos, né? E nessas experiências que vocês trouxeram, e aí começando com você, que gerou de aprendizado nesse caso que você trouxe? Depois você conta um pouquinho para a gente dessa ampliação aí do portfólio. O que esse caminhar é uma jornada, né, gente? Nunca virou a chave. Quais foram as experiências, os aprendizados aí nesses casos que vocês citaram? O mais forte, assim, o mais latente, que não existe solução pronta. Não, assim, não tem a gente abre a cartola e tira ali essa é a solução. Isso definitivamente não tem. A gente tem que, de fato, ou apaixonar-se pelo problema, né? Assim, eu gosto de falar de apaixonar-se pela temática. Eu tenho medo que a gente apaixonar pelo problema e não querer sair dele, né? Mas é pela temática. Então, a gente tem que viver aquilo ali, né? E a gente tem que estar ali presente, né? Aí, de fato, não tem inovação na sala, no escritório. Você tem que estar na planta, de fato, com as pessoas, estudando o problema. Isso, assim, isso até me remete, assim, a gente pensar em termos de qualidade, né? Aqui no Brasil, essas questões, né? Da própria
desenvolvimento, né, no próprio EDCA, né, quando a gente pensa no P ali, não é só o P não é de plano de ação, né? O P é de planejamento. Mas dentro do planejamento, a primeira coisa ali, é estudo do fenômeno. Né? Pegar nossos manuais, né, e nossos livros aí de faculdade da parte de qualidade, né, o P é muito claro nesse sentido. E isso a gente às vezes faz pouco. Né? A gente já quer partir direto, né, para a solução. Como nós somos empresa de indústria de execução. A gente não é desenvolvimento de equipamentos, né? A gente não é uma indústria de tecnologia, nós somos operadores, né? Então a gente é muito bruto nesse aspecto, assim, não, deu um problema, eu já quero lá resolver. Então o aprendizado mais latente é isso, a gente tem que, de fato, mergulhar e não partir de plano de ação. Tem que, aí sim, aí chama, né, o que a gente chama toró de palpites, né, aqui em Minas, né, um brainstorm, a gente tem que discutir, que aí começa a chamar tudo que a gente veio falando aqui, né, nessas conversas lá atrás, da segurança psicológica, de dar liberdade para as pessoas falarem, das pessoas opinarem, né, abrir o coração e falar ali como é que acontece. Então, porque muitos dos problemas não vai acontecer assim, por mais que a gente esteja na planta, não vai ser durante o dia. Às vezes o problema acontece na madrugada, é no turno. Né? Estava conversando com uma startup super bem sucedida, né, que usa equipamentos de laser, equipamentos óticos, né, visão computacional, falou, tinha um problema no meu equipamento que só acontecia às 6 horas da manhã. Me descobre um equipamento, né, na eletrônica que acontece às 6 horas da manhã. E ali conversando com a turma, com os operadores, o operador falou, é a hora que o sol começa a sair no horizonte e vem um filete de luz solar, né, de luz, e entra e pega de frente na câmera. Ou seja, olha, assim, tem que ser local, tem que ouvir as pessoas lá no dia a dia, estudar de fato no ambiente, para saber que estava, né, o problema, porque nunca no laboratório ou meio-dia com o sol a pino ele não ia descobrir. Né? Na hora que o sol saía no horizonte, ficava de frente para a câmera. Bacana, muito bacana. É isso, né? A experimentação, a gente tem que realmente amadurecer a tecnologia, né? Tem um momento de testar no laboratório, mas a gente tem que ir para um piloto, depois a gente tem que ir para um ambiente relevante, para chegar no ambiente industrial, que em todos eles a gente vai gerando aprendizado, né? Isso é importante, tem que estar junto. Às vezes você está junto com a startup, mas você tem que estar junto porque a startup não conhece seu negócio. Então essa colaboração, né, também é bastante importante. E Gilmar, quais foram os aprendizados aí nessa grande mudança que vocês estão fazendo aí? Essa grande mudança trouxe muito aprendizado, porque uma mudança grande na empresa e uma mudança desse porte precisa ser muito assertiva. A gente envolveu muita discussão, porque se for olhar o que já é praticado no mercado, você compra um moinho, compra os equipamentos e instala. Parece ser muito simples, né? Sim. Mas cada mina tem sua realidade, tem seu tipo de minério. Então, você compreender bem o seu minério, qual é o equipamento correto, fazer vários, né, testes de laboratório. Então, o aprendizado forte que a gente teve, que a gente envolveu, a equipe interna, a equipe técnica, nos testes, acompanhando os testes, consultorias de ponta, né, que tem um nível de conhecimento grande no assunto, porque é importante essa troca de ideias, de informação. E também envolvemos o fabricante. Então, você como né, minerador, o fabricante que está instalado em várias empresas, que tem o seu nível de conhecimento, e consultorias que também está acostumado com muito conhecimento no tema. Então, esse é um projeto assim, que envolveu vários atores ali para construir ele. E na reta final a gente teve a sacada que precisava de uma mudança muito maior do que o conceito que a gente tinha anteriormente, quando a gente começou a envolver mais atores na discussão e o projeto saiu mais maduro, né? A gente retardou um pouco, a gente deu um passo para trás, né, dentro do projeto, mas para ele sair do nível de maturidade que na hora que iniciasse a operação de fato acontecesse como foi planejado, né? Isso eu acho que é o ponto que todos que estão liderando, ou todos que tomam decisão na equipe técnica, né, que ajuda na tomada de decisão,
tem que ter o cuidado, né, de debater o assunto amplamente, com visões diferentes. Não quer dizer que uma pessoa super experiente somente vai sanear todas as dificuldades do projeto, porque às vezes tem pessoas com menos experiência que vai dar contribuição relevante que ninguém Não, conseguiu não enxergar. tem um herói, né? É. Não tem herói na mineração. Então, essa compartilhamento de conhecimento, independente, né, do grau de conhecimento. Eu fiz questão de participar ativamente assim, de algumas reuniões, quando já ia fazer alguns fechamentos, para ajudar nesse debate também, né, e provocar esses debates. Então, a gente conseguiu fechar um ciclo assim, muito mais confortável, né? Eu acho que com uma segurança, tanto para a empresa, como para todos os envolvidos, né? Que é todos os envolvidos que é o sucesso do projeto. E quando você faz isso com mais mãos, né? Com mais ideias, com certeza o sucesso é garantido, né? Então, mais uma vez, né? Mergulhar no problema, na oportunidade, no desafio, né? Discutir, debater, trazer diversos olhares. Então, estamos falando da diversidade de novo, né? Da experimentação, né? Do aprendizado, de compartilhar tudo isso. Acho que está saindo uma receitinha de bolo aí, né? Para essa questão da inovação, né? Gente, o papo está muito bom, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas eu vou agradecer, Gilmar, Fabiano, muito obrigado por essa conversa aqui, por trocarmos experiências, por debater essa questão sobre a inovação em ambientes que são complexos, né? Então, eu tenho muito aqui a agradecer a vocês dois, tá? E queria uma breve palavrinha aí para um fechamento aí de vocês dois. A gente agradeço, né, Alessandra, Fabiano, o colega aqui, e o Money Hub, né, por essa oportunidade da gente participar desse tema, de participar desse debate, que é um debate que a gente gosta, a gente apropria dele de fato, a gente é agente de construção de uma mineração diferente. Nós estamos com várias iniciativas, né? Estamos com iniciativas importantes aqui no Money Hub, já, né, para iniciar de trazer inteligência artificial o mais breve possível no setor da mineração, em toda a cadeia, né, desde a mina ao embarque. Então, a gente está com processos de mudar a questão energética, né? Toda a energia que a gente consome, a gente está migrando para energia sustentável, vindo da energia solar. Essa descarbonização, essa preocupação, olhar com a comunidade, mais próximo da comunidade, a gente está entendendo essa relação e ampliar essa relação, tornar essa relação cada dia melhor, essa proximidade, e o entendimento e a valorização das pessoas, ajudar que as pessoas se transformem, que as pessoas tenham uma visão ampla desse novo mundo que está vindo, né? E essas pessoas que vão vir no futuro trabalhar com a gente, ter o desejo de trabalhar conosco, porque a mineração vai estar aderente ao pensamento dela, né? Então, a Herculano, o Grupo Herculano, está ativamente trabalhando para tornar a mineração do futuro mais sustentável, uma mineração diferente. E vamos, assim, colocar toda a energia possível para a gente ajudar nessa transformação. Legal, fantástico. Aproveitando esse gancho, né, que o Gilmar colocou das novas gerações, das pessoas mais jovens, né? Assim, de fato, fazer o convite, né, que venham, especialmente, e um bom começo é o próprio Money Hub, né? Então, que a nossa casa, me sinto muito à vontade, né, no Money Hub, vive, né, a inovação aberta por nós, né, e isso é um excelente exemplo do quanto que a gente, né, explora, né, de forma como pode ser a nossa vulnerabilidade, ou seja, a gente não consegue resolver todos os problemas dentro de casa, a gente pede ajuda, né? O Money Hub é nosso caminho para isso. O local também que a gente, né, compartilha, né, com as outras mineradoras, super, super importante isso, né? E agradecer de fato, né, ao Money Hub, né, também fazer um convite, né? A gente tem um programa de visitas lá na mineração Morro do IP, né? E fica ali no divisa de Igarapé, Brumadinho, São Joaquim de Bicas, né? Vocês conhecerem, né, como é que a gente opera, como é que a gente faz mineração,
E um ponto importante, né, que nós não chegaremos lá se não for pela inovação, né. Então, assim, tudo que nos trouxe até aqui não é suficiente, né, para nos levar para o futuro de forma sustentável. Inovação é o caminho, né, Gustavo? Isso aí. Muito obrigada, gente, mais uma vez. E muito obrigada a você que nos acompanha. Continue assistindo aos próximos episódios do podcast do Mining Hub.